A crise atual das lojas americanas. Esse é o segundo vídeo da série A Queda de um Gigante. O que pode ser considerado a maior fraude no mercado de varejo da história do Brasil, as lojas americanas tiveram mais de 90% de queda nas ações e a possibilidade de recuperação judicial, com o possível rombo de dezenas de bilhões de reais. A maior fraude corporativa, de que se tem notícia na história do país, para entender o ocorrido com as ações das lojas americanas. Nesta segunda parte da série, preparamos esse vídeo com informações que mostram como versões e fatos para que cada um tire suas próprias conclusões. O mercado de varejo brasileiro é considerado um dos mais voláteis do mundo, onde milhares de empresas disputam clientes em um ambiente de negócios extremamente competitivos e regras instáveis, com juros altos, baixa capacidade de crédito dos consumidores, alta nos custos logísticos, em função da guerra na Ucrânia, com altas nos preços do petróleo, afetando todos os ramos do mercado, sem contar as variações cambiais e a recessão americana. Num mercado extremamente saturado, muitas das grandes empresas de varejo acumularam anos de prejuízo, principalmente após a crise sanitária pós-Covid, uma necessidade constante de novos aportes de capital. Nesse cenário está a Lojas Americanas, segundo o maior player do mercado, hoje responsável por 15% do mercado de varejo no país. A confusão surgiu quando então o CEO das Americanas, Sérgio Real, anunciou que estava deixando o cargo há apenas 10 dias, depois de sua posse, alegando que havia uma inconsistência independente, da ordem de 20 bilhões de reais no caixa. Real é um dos nomes mais prestigiados do mercado brasileiro, e antes, havia deixado a presidência do Banco Santander, para assumir as Americanas. O mercado reagiu positivamente, sofrendo uma alta considerável, e uma expectativa positiva após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Sérgio Real parecia ser o nome ideal, frente ao mercado em 2023, promissor condutor de uma volta por cima. Em 2023 as ações chegaram a R$12, trazendo otimismo. As declarações de Real trouxeram surpresa e uma série de especulações sobre a situação real da empresa. De acordo com o executivo, a raiz do problema está em uma inconsistência autônoma, da ordem de 20 bilhões de reais que foi reportada dos exercícios dos últimos 10 anos contabilidade, e que pode ser ainda maior, uma vez que o ano de 2022 ainda não teve a sua contabilidade concluída. Ainda assim não está totalmente esclarecido se o valor reportado é referente ao total acumulado ou se é referente a focos específicos ano a ano, que foram somados, para efeito ilustrativo, à inconsistência ocorrida por força de uma operação chamada de risco sacado que é comum no mercado de varejo. No varejo é corriqueiro que as empresas comprem a prazo de seus fornecedores, com promessas de pagamento de 30, 60 ou até 90 dias, para ganhar volume e velocidade de entrega. Algumas empresas incluem outro fator nessas transações e, ao transformar que devem aos fornecedores, eles transferem a dívida para bancos, que assumem o crédito e estipulam condições para os varejistas. Assim, o problema não está exatamente na operação, e nem no volume, mas na forma como ela foi declarada na contabilidade. Segundo a Americanas, reportavam em sua permanência que os valores, a título de risco sacado, faziam parte das despesas correntes, junto aos fornecedores e não de fato dívidas, e é a partir desse fato que a história pode encontrar diferentes contornos. O próprio Real não conseguiu explicar com clareza a situação e afirmou que a resolução irá requerer uma auditoria contábil detalhada para uma posição definitiva. De acordo com o que se pode concluir de suas palavras, o valor de 20 bilhões de reais a serem pagos estavam nas contas da empresa, mas lançado de forma correta, o que parte para diferentes possibilidades, na hipótese de que as dívidas eram realmente reportadas no balanço, mas incidentes à correção. Esses números podem significar que a precificação das ações, nos últimos 10 anos, foi feita dessa forma porque, se o dinheiro a título de risco sacado fosse lançado como dívida, o resultado do patrimônio líquido seria totalmente diferente. Ou até mesmo negativo, o que teria afastado investidores e também teria classificado a empresa como uma devedora de maior risco. Além disso, a suspeita de que, ainda que lançou incidentemente, o fato de o valor não ter sido reportado como dívida fez com que a empresa, tendo um resultado contábil enganoso que pode ter beneficiado não só a capitalização e o preço das ações, mas também a remuneração de diretores e controladores da empresa. A título de exemplo, do executivo da Americanas recebido ao
Todos 700 milhões de reais nos últimos 10 anos em virtude de danos de desempenho e declaração de conformidade verificada pelo pipeline do valor econômico, ou seja, essa hipótese estaria provando a inconsistência pertinente, mas ainda assim essa situação poderia levar a problemas que podem não apenas gerar o dever de indenizar o mercado, mas também a responsabilização dos executivos que podem até mesmo ter de devolver parte dos ganhos ao longo do tempo controlados desde os anos 80 pelo Grupo 3G. Capital de Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira e Marcelo Telles, 3 dos homens mais ricos do Brasil. As americanas tiveram um crescimento fabuloso principalmente nos anos 90 apostando em otimização, corte de despesas, redução de custos operacionais e capitalização junto ao mercado. O grupo não tem problemas só nas Americanas. Em 2015 outra empresa teve problemas com o balanço contábil, a América Latina Logística, que foi vendido para a COSA em 2013. Já em 2019 novamente o grupo foi acusado e dessa vez condenado por práticas contábeis lesivas na gestão do conglomerado alimentício Kraft Heinz, um problema que rendeu uma multa milionária junto à SEC, entidade reguladora do mercado de ações americano. Além disso, o grupo teve de corrigir o balanço contábil da empresa em 2 exercícios anuais, que foi contabilizado que o resultado anterior anunciado era muito melhor que o resultado real da empresa. A confusão derrubou o valor das ações da Kraft. Este evento foi considerado um fracasso bilionário do grupo, que depois de algumas ações da empresa em 2021 o grupo anunciou que deixaria o comando das Americanas, mas ainda assim ele detém mais de 30% do capital da empresa e apesar da saída, os balanços questionados são referentes ao período em que eles ainda estavam no comando da varejista. O histórico de problemas das Americanas coloca uma dúvida na capacidade da empresa, mas também no Grupo 3G como um todo e principalmente na joia do Grupo Ambev. Ainda na mira do mercado está a PwC, empresa de auditoria responsável por averiguar os balanços contábeis das Americanas, que está sendo acusado de leniência, por ter deixado a inconsistência passar por tanto tempo. Porém, existe a hipótese que pode ser ainda mais delicada. Apesar das declarações de Sérgio Real, a situação contábil das Americanas pode ser ainda mais obscura do que parece, e existe até mesmo a hipótese de que os 20 bilhões de reais não estavam sequer presentes como endividamento ou como passivo corrente. Nesse caso estaríamos diante da maior fraude da história da Bolsa Brasileira, que pode responsabilizar executivo e controladores da empresa até mesmo criminalmente, mas só podemos observar a verdadeira situação depois de uma análise minuciosa, que pode levar muito tempo, gerando uma enorme tensão no mercado, que pode levar a empresa à falência. O mercado está em pânico no mercado, já que para muitos a correção do balanço financeiro pode levar a empresa à falência, assim como empresas históricas como Arapuã, Mesbla, Mapi, o que formaria uma fila de créditos à beira de um colapso de nervos, entre eles os bancos BTG Pactual, Bradesco, Santander e o BNDES. Independente da situação real sendo erro ou fraude, Americanas teve sua avaliação geral diminuída por agências de rating que classificaram o risco da empresa na categoria calote. Diante desse movimento, vários contratos financeiros assumidos pela empresa podem ser imediatamente, uma vez que foi adicionado um novo elemento de risco na relação entre a empresa e seus credores, causaria um efeito dominó que devoraria cada centavo da empresa em um curto espaço de tempo. O banco BTG Pactual resolve fazer uma ofensiva para garantir o pagamento de um empréstimo de 1,2 bilhões de reais junto à Justiça para penhoras às contas das Americanas. Os advogados da credora classificam o caso como a maior fraude corporativa de que se tem notícia na história do país e acrescenta que estamos diante de um caso em que os donos do Grupo 3G seriam fraudadores que foram pegos, com a mão na caixa da empresa. A atitude foi vista como uma declaração de guerra do banqueiro André Esteves frente aos bilionários do 3G. No momento, o banco teve uma decisão favorável para bloquear o valor. Seguindo a fila, várias empresas estão ajuizando ações semelhantes, o que pode comprometer o patrimônio líquido, além do valor contestado, o que levará a ser revelado o endividamento total em maior do que o anunciado e que compreende não só o valor contestado nos balanços, mas vamos acompanhar o desenrolar da história. Será que as lojas americanas vão sobreviver? No terceiro vídeo da série iremos contar a história dos envolvidos e as repercussões junto ao mercado. De quem é a culpa?